Canóvanas. O que é que ela vai fazer aí em Canóvanas? Isso é o inimigo buscando. Assim aconteceu na década de 40, está buscando. Tem algo aí trancado, selado, isso aí na data, no nascimento do irmão William, porque se pensava que fosse, estava toda a logística aí, o quadro, o cenário que houve no genocídio, no Holocausto, pois que 39 e 40 que mataram um monte de judeus aí, no ano de 39 e 40. Mas o sétimo selo estava oculto, escondido. Olhem como se despistou aí. Teve um despistes aí. Lá estava a estrela lá, que era o alinhamento dos planetas. Os magos aí perguntaram, quando viram, quando que nasceu, onde? Fala para mim para ir adorá-lo. E isso mesmo pensou-se que fosse se repetir isso mesmo, a mesma coisa neste tempo. Em sua segunda vinda, olha que nessa data também aconteceu um alinhamento, aconteceu algo. Planetas que se tinham, isso não é a primeira vez que isso aconteceu. Também em 90 e pouco, 2000 por aí, teve um alinhamento. Vamos ver. Em 40 tinham falado que tinha algo por aí, um alinhamento, um alinhamento planetário. E olha como por aí, por essa data que foi a data de 30 e... Penso, a guerra, matando Hitler, matando todos os judeus. Lá não eram apenas crianças, lá matavam, agora mataram. Foi uma grande que... Mas olha como o diabo aí disse, espera um pouquinho, esse é ele. Aqui é o... Este é quem vai cumprir tudo. Deixa eu matar logo todo mundo. Nasceu aí em 1940. Mas presta atenção que ele pensou que fosse nele que se estaria cumprindo tudo. E não pensava que fosse de outra forma, mas vejam como ele pode saber que o sétimo selo iria estar se cumprindo aí. Se depois, mais lá na frente, o irmão Branham disse que eu não morrerei de velhice, de velho, até que ele esteja aqui. E tu vês que o irmão William fala disto, que para esse tempo também teve um sinal. Porque nasceu um libertador aí nessa data, tinha colocado... 1940 pôs o libertador, algo assim, e passa essa señal, depois vemos aí esse sinal, e depois vemos aí que o outro foi em 1963, mas a parte bem sobressalente foi quando o irmão Branham fala isso, que diz que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Tantas vezes que nós lemos isso, e se tu pensas, dás um pouquinho de significado humano normal, como tu falas aqui, no sentido comum, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. O menino, o teu filho, tua filha, vai dar à luz a genra, que é a nora. A nora vai dar à luz. E estão faltando 9 meses para esse neto nascer. Tu podes falar. E uma pessoa estar por fazer ou cumprir
Daqui a um ano, uma certa idade, vamos dizer que a pessoa tem 50 anos, e nessa data ficou grávida a filha, ou o filho com a nora tem o seu... E vai nascer daqui a 9 meses. E quando nasce ou nascer, o avô tem 50 e vai passar um ano para fazer 51 anos. E ele pode dizer ou falar, não terei 51 anos até que o meu neto esteja aqui. E aí está bem mais claro, ver essa forma, o jeito. Ou seja, que ele apareça. E tu podes dizer, eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui, que ele esteja. Teria que dizer, ou falar já na minha idade, eu já estou vendo, porque já deve estar, ou algo assim, parecido com isso. Ou vamos vê-lo. Porque ele disse, se Deus me permitisse, eu pegaria a minha igreja, quando aparecesse, e diria, é este aqui. Porque isso era o normal que um precursor fizesse. Por isso João, quando disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí mesmo quando ele fala isso, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Aí mesmo ele diz, talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, e como a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa, ou um só, então automaticamente ele fica fazendo essa obra com a mesma mensagem, identificando-o. E quando ele vem, então, no momento quando já o ministério esteja sendo manifestado, então, essa é a vindicação, a última vindicação ou confirmação de que ele foi o precursor, porque ele vai vindicar. É ele, o precursor, ele vai vindicar. Ele não podia ir até isso, até chegar nessa parte. Deus separou o tempo, a vinda do precursor e o precursado. Separou o tempo da vinda do precursor do precursado. Não foi tal como João Batista, que estavam os dois ao mesmo tempo, e Jesus. E era uma mensagem, em uma mensagem ele disse que o precursor e o precursado, quando o precursor tivesse no seu ministério, o precursado já deveria estar por aí. Mas aí é onde entra a revelação, porque então, se não for assim, então é a mensagem que estaria... E une isso com... Eu talvez não fizesse isso, mas esta mensagem precursará. Então já automaticamente essa palavra se cumpre, porque estaria a mensagem circulando do irmão Branham e estaria a mais o precursado. E aí fica claro o porquê não esteve o precursado, o precursor e o precursado juntos. Porque numa mensagem ele fala isso, no tempo do precursor, quando esteja no seu ministério, tem que estar o precursado aí. E aí deixa o irmão William aí, não deixa nada, não fala nada disso. Porque aconteceu assim no tempo de João e de Jesus. Mas tu pegas a outra escritura, ele diz, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Então, pera um pouquinho, então ele ainda não está. E onde fica essa palavra? Como é que fica essa palavra que ele disse, que ele falou, vê? Porque a mensagem e o mensageiro são um só. E tu tens que pegar essa outra parte para ir tendo o ângulo certo, o ângulo completo, correto, ou seja, para poder identificar essa escritura, de que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Pois tu tens que ter todos esses ângulos, porque senão só com um deles que te resta, tu ficas enrolado, só com um deles. Não, a pessoa não pode ficar com uma parte da mensagem só, uma parte da mensagem apenas. Podemos dizer que tu não podes ficar com a parte que te convém, que te agrada, porque... ou seja, tu não podes ficar com... Eu vou ficar com essa parte da mensagem porque essa é a que me reúne ou junta os dados, as informações, os pré-requisitos meus, que eu vejo, que eu quero, para justificar aquilo que eu creio. Não podes ficar só com um ângulo, não podes ficar só com um ângulo, porque ficando só com um ângulo, nada mais do que com quando Deus vai cumprindo os outros, tu vais tropeçar por teres ficado com um só ângulo. É por isso que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. E depois ele diz
Esta mensagem introduzirá, caso eu não faça, mas essa mensagem fará isso. E por outro lado diz, o precursor e o precursado tem que estar no meio do povo enquanto o precursor está. Ah, mas tu não pode ficar só com isso, porque então tu vais focar tudinho no personagem que estejam vivos, ou está vivo neste tempo. E aí, então pensam que o irmão William estava vivo, e é ele. Porque ele mesmo disse, se o precursado está sozinho, pois o precursado tem que estar por aí. Em uma mensagem, ele deixou isso aí, não falou mais nada, mas se tu pegas tudo isso e pegas o que o irmão Branham fala, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui, pois não estava vivo nesse momento ou instante. Não estava vivo. Eu não morrerei de velhice, teria 65 anos. Uma pessoa... ainda não é que seja jovem, mas madura, uma pessoa madura, ainda forte, todavia forte. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá já, e como a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa, um só, pois a mensagem está viva, vigente, valendo, está circulando a mensagem, e aí se cumpre de que o precursor está presente com o precursado. Mas não pode ficar só com a parte de que ele falou que o precursor e o precursado estão juntos. Se tu ficas com isso, não vai te enquadrar tudo. E quando há algo que ainda tu ficas sem, então tu tens que deixar que seja o Espírito de Deus que abra tudo isso e não colocar o raciocínio, não por nada aí, porque então a pessoa vai se confundir. É esperar aí, ficar esperando para que o quadro vá se abrindo e vá se encaixando essa escritura com essa escritura com esta. É como um quebra-cabeça. Mas tão breve a pessoa se tranca num só, como numa fichazinha, num cartãozinho, e essa fica mal colocada, uma peça mal colocada, as outras não vão te encaixar. Coloca uma peça do quebra-cabeças ao contrário, e se tu pões outra que não vai aí, é bem pior, fica bem pior. Então nada vai encaixar ou ficar encaixado, talvez nesse desenhozinho, nessa figura aqui, se uma vaca... E quando vão montando tudo isso, em vez de pôr, quando ela está comendo aí na grama, está comendo em cima da cucuruta do topo de uma árvore, na cucuruta da árvore. E quando tu vais ver, se dás conta, vais percebendo o que é que essa vaca faz trepada aí em cima, porque tu estás colocando as coisas que não correspondem a essa área, a esse lugar. É por isso que não encaixa essa. Então vamos esperar, fica esperando. Deixa, eu não vou pôr a minha interpretação, vamos esperar. E tudo vai ir se enquadrando, se encaixando, conforme é como Deus vai dando a revelação. Através da própria mensagem, porque é a mesma mensagem aqui nos mostra o cumprimento daquilo que ele prometeu. É uma mensagem a qual lá no tempo de Jesus, na mensagem, aconteceu a mesma coisa. Ele ia para as Escrituras, até as Escrituras. Era tomar isto, hoje está se cumprindo isto, hoje está se cumprindo isto, hoje está se cumprindo isto aqui. Essa parte onde ele diz que ele tira dos seus tesouros coisas, como é que se fala aí? Vê, vai tirando todas essas promessas daí, que são os tesouros, e os vai colocando, ou os coloca no cumprimento enquanto vão se cumprindo aí no dia a dia. Porque é uma mensagem que já foi trazida, mas não foi cumprida o conteúdo do que essa mensagem trouxe. Porque tu podes dizer, olha, em outro ângulo de que tu não podes ficar só com um ângulo apenas. Se a mensagem já foi dada e tudo foi dado, já tudo foi dado, mas e a promessa da transformação? Isso é um dos tesouros. Isso não se cumpriu. Mas como não se cumpriu, então não podes dizer que tudo foi dado por esse ângulo, vê? Sim, a mensagem foi dada por esse ângulo, as promessas foram faladas, tudo foi trazido.
Mas, e o cumprimento de tudo Entonces, ahí isso? viene Então aí hombre, vem que esse quando homem, quando San diz, Mateo 13, y él les São dijo, Mateus por eso todo 13, escriba, por isso doctor, disse que todo escriba doctor en el reino de los cielos no reino dos es céus semejante a un padre de familia é que semelhante saca a um de pai su de tesoro família que cosas tira nuevas de seus y tesouros cosas coisas viejas. novas e coisas velhas. Ve, saca lo que ya Vê, tira pasó o que já passou, y aconteceu e las trae as traz, diciendo esto fue así, esto fue así, esto fue así. dizendo isto Pero foi también assim, isto saca foi assim, cosas isto foi nuevas. assim, mas também tira Esto va a coisas novas, cumplirse así. isto vai se Y las que cumprir se están assim, cumpliendo, esto e se está aquelas que estão cumpliendo se así, cumprindo, así. isso está se cumprindo O assim sea e que assim. todo Ou seja, que tudo lo que o se está que llevando a cabo es se está o cumprimento realizando, fazendo, é o de lo que foi cumprimento trazido por daquilo los que foi profetas. trazido pelos profetas. Sigue, É mais embaixo, é o que vem dizendo antes de entrar nessa. Antes de que entrasse no parágrafo antes do 51 do capítulo 13, Jesus lhe disse, tendes entendido todas essas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. Ele lhes disse, por isso todo escriba doctor no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira de seus tesouros coisas novas e velhas, e coisas velhas. Mas antes ele vinha falando da rede. E sentado, isso é quando o reino dos céus é semelhante a uma rede que jogada no mar, recolhe todo tipo de peixe, uma vez cheia, atiram para a beira da praia, e sentado recolhem bons cestos e o mal o jogam fora. Assim será no fim do século. Sairão os anjos e afastarão os maus dos justos e os lançarão no forno de fogo. Ali será o choro e o rugir de dentes. Jesus lhe disse, haveis entendido essas coisas, ou seja, depois dele ter falado isso, haveis entendido essas coisas? Desse labor, desse trabalho, que é o trabalho dos anjos, segadores, ceifadores, o ministério das duas oliveiras, o qual ele está fazendo aí a separação, e aí depois vem e fala dessa parábola. Quem é o que faz esse labor? Vejam depois. Aí ele mostra que é esse ministério de Moisés e Elias, as duas oliveiras. Os que neste tempo estão tomando, vejam, pegando coisas velhas e coisas novas, ou seja, é a escritura, é a mensagem que foi trazida, mas que agora estamos vendo o cumprimento disso que foi trazido. Agora é o tempo para receber essas bênçãos e agora é o tempo para receber tudo o que eles trouxeram, tudo o que o irmão Branham trouxe como precursor e todas as bênçãos que trouxe esse poderoso arcanjo no meio do povo. Agora pega-se a mensagem e se vê as coisas que já passaram, aconteceram, se vê as coisas que estão acontecendo e as coisas que passarão ou acontecerão. E aí também se cumpre aí que é uma mensagem que percorre toda a trajetória bíblica, porque se fala desde o Gênesis, desde antes do Gênesis, porque se está falando desde quando estávamos em Deus como atributos de Deus. O que acontece é que a gente não se lembra, mas você desde o princípio, você foi um criador, estávamos nele. Vamos agora nos recordar de novo, lembrar como é que ele fez lá no princípio. No princípio, vamos colocar isso em prática agora, cada um, cada qual, como indivíduo, como pessoa. Lá era Deus criando. Seja isto e descansou, seja isto e seja isto, mas agora essa mesma palavra que falou aí, o ser eterno, através de sua teofania, vejam agora a fala, filhos e filhos de Deus a falam perfeitos, porque esse tempo de perfeição, onde unicamente está acontecendo e vai acontecer, é na era da pedra angular esse tempo. Uma pessoa não pode chegar a ser perfeita numa outra era.
Se quiser seguir com as manhas ruins ou más, fica na era anterior, porque aí tudo é permitido, mas na era da pedra angular e no lugar santíssimo, não é permitido coisas do reino dos gentios. E a pessoa diz, mas se nós estamos ainda nesta terra como? Ora, nós vamos indo nesse processo, vamos chegando, andando nesse processo, e vai chegar o momento onde já vamos estar perfeitos. E podemos, nesse momento, já podemos então, por ordem divina e por criação divina, a liderança de Deus, podemos então realizar uma obra, fazer uma obra que jamais no mundo se fez, se realizou. Uma amostragem, houve uma amostra no reverendo William Branham, uma amostragem, e o irmão Branham dizia que tinha faltado com o Senhor, que tinha pecado, falhei com o Senhor. Um homem como o irmão Branham, ele em uns lugares, ele diz que o irmão Branham nunca pecou, nunca falhou. E o irmão Branham diz que eu falhei com o Senhor. E ele mesmo diz, em que você falhou, irmão Branham? No tempo. Eu devia ter dedicado mais tempo a Deus. Em vez de fazer isto, eu não fiz isso. E eu deveria ter dedicado tempo a Ele. E algumas coisinhas que você pode ver. Mas o irmão William aí nesse escrito, ele diz que não vê. O viu intaxável. Agora vê, Deus também nos vê assim. Porque vejam também o irmão Branham, não é que nós estamos tirando as coisas do irmão Branham, mas colocando esse exemplo. Ele falou algo que não deveria falar quando o anjo lhe falou, não fales nada disso. E ele falou. E também quando os advogados o chamaram, eu creio que foi, quando os advogados o chamaram e ele saiu pela porta da cozinha de trás, que essa casa tem uma porta atrás, e ele sai, diz que eu não estou, e ele saiu lá para fora e ficou do lado de fora. E a esposa lhe falou, mas tu te lembras que tu estavas aqui. Não, tu saíste lá fora, mas tu estavas aqui. Vejam, ela foi de ajuda idônea, sua esposa aí. Ela o fez reconsiderar nessa parte e ele consertou isso, ajeitou isso. Lhe chamou e lhe disse, olha, sim, eu estava. E aí aconteceram certas coisas aí, ele conseguiu realizar algo aí, porque se ele não consertasse isso, não teria acontecido isso. Toda a vida do irmão Branham foi um reflexo do que agora, neste tempo, vejo um homem que chorava, que sofria, que tinha padecimentos também, que tinha problemas com a sua família, na sua família. E mesmo assim, Deus manifestou o poder muitas vezes, mas 5 foram as mais marcantes ou marcadas na vida do irmão Branham. E quanto mais um filho de Deus no lugar correto, no lugar certo, tempo certo, que é a era da pedra angular, que é no lugar santíssimo. Se isso aconteceu no lugar santo, muito mais no lugar santíssimo. E é por isso que qualquer situação ou condição, não, que o irmão Branham certamente ele tinha a sua vida bem, ele tinha as suas situações, suas dificuldades também com a família, todas essas coisas, tal como nós temos, não é uma coisa assim que ele não passou por isso. E como Deus cumpriu, tudo o que trouxe através dele foi uma amostra que ele trouxe. Agora, como nós dizemos, com uma amostra ou amostragem, com um botão é suficiente, basta. Só com isso basta. E o que foi trazido por nosso irmão Branham, daquilo que ele disse, aquilo que vocês viram em parte, e vocês o verão no seu poder absoluto, total. É um poder que o povo terá, os escolhidos terão sem limites, limitações. É algo que estamos tomando esses tesouros, tirando-os do baú de tesouros. E vejam vocês, aí é que ele diz mais adiante, ele diz que, ou nesse capítulo 13, que ele compra o lugar e ele sabe que tem um tesouro aí, ele compra todo o lugar, é comprado, vejam, Cristo comprou com o seu sacrifício, comprou tudo,
porque sabia que aí estavam joyas, essas pérolas, essas joias estavam aí, en donde onde él estaría llamándolas ele a cada estaria una de ellas de chamando-as a edad, cada uma delas de era em era, y as los chamando estaría e colocando as en estaria su colocando no seu y en este aprisco. tiempo, pues, E neste tempo, llevó a cabo esa obra pois ele también, realizou essa en obra donde se também neste entra tempo, onde se entra, ya já se entra la construcción del lugar santísimo, na que no construção estaba do lugar santíssimo, que não estava ou construído. existia, não estava Em 77 construído. decía él. Em 77 ele Bueno, falava reino isso, bom, de los que é o gentiles fim dos reinos dos gentios y la entrada al milenio. e a entrada ao milênio. Mano Branham dice eso no O puede irmão pasar de ahí. Branham diz que isso não pode passar daí. Pero vean que no le había Mas sido vejam que consciente não del hermano tinha Branham. feito-se Essa consciente parte. ao irmão E Branham ainda ele essa pensava parte, e ainda ele pensava estava ainda todo que já dado. estava tudo dado, Porque porque aunque en los sellos él dice mesmo que os selos, ele Apenas diz, temos suficiente apenas fé para temos a sanidade suficiente divina. fé para a cura se divina. necesitan estos 7 truenos, Se sí o sí, precisarão y desses no, 7 trovões, Não sim é ou nada. sim, senão não tem rápido. pero coloca el 77 Mas coloca Já o como ano a de fecha 77 já como a última data, a Estava data final. Estava profetizando y trayendo profetizando una revelación e de trazendo cómo uma sería. revelação do como seria. E isso não Cayó en tierra. caiu em terra, Em certos isso. ângulos se cumpriu. Por certos ângulos isso se Pero cumpriu. entonces Mas hace então el llamado y todo el faz mundo o se queda chamado como e que, todo ¿qué mundo pasó fica aquí? como que o que é que Já tá, se hizo el llamado, ¿por o qué que no foi se que aparece aconteceu aqui? nadie? Já se fez o chamado, por que não aparece empieza ninguém? E aí ele essa começa obra a fazer essa de la obra construcción de esse lugar da construção desse lugar, con esos que todavía él com esses não que havia todavia ele não redimido. tinha redimido, y tiene que quedarse remido, no e tem que intercesión. ficar no trono de intercessão ele. Y así como E assim, da mesma forma Passou com o como irmão Branham, que aconteceu pensou que com o até irmão aí era Branham, que ele pensou que até aí fosse la construcción, a construção, cuando viene iria esa até buena aí, nueva, e quando vem essas boas novas Pois se está chegam, construindo pois para o se lugar está santíssimo, construindo pois se para o habla lugar santíssimo, então se fala en la forma como da si forma estuvieras como que se estivesses já aí, a pessoa já estivesse en aí, esse lugar, nesse lugar, porque estás construyendo el lugar porque santíssimo. estás construindo o Pois lugar tem que hablar de santíssimo, dispensação pois do então reino, tem da que era falar da angular, dispensação do reino, dessa pedra da era viva da e tudo pedra isso. angular, dessas pedras vivas, Pero e a de presença todas de Deus essas todavia coisas, mas a não- presença de Deus ainda, todavia não. Estaria aí porque Não está estaria aí construída. porque não está construída Agora, ou construído. se Agora, comienza y se va se começa, se inicia e construindo se vai todo isso. construindo tudo isso, y después que ya todo el mundo e depois piensa que todo está, mundo pensa que já está, bueno, ya estamos aqui, bom, já estamos com aqui, este já mensageiro, com aqui este não tem mais nada. mensageiro, e aqui não tem mais nada depois. Entonces él dice, Então ele diz, la puerta de la dispensación a de la porta gracia da está por dispensação cerrar, da está graça cerrada, está pero por se fechar. Mas não que nos havia coisa, dito ele não tinha nos falado estávamos na dispensação que do estávamos reino. na dispensação do que reino. não pode quedarse la Vê que persona não com um pode, a solo pessoa não ângulo. pode ficar num só ângulo, com um só Tem ângulo. que ter A todo pessoa tem que ter tudo, el mensaje, toda a no mensagem, parte e não uma seccionado el parte, mensaje, e a mensagem para a dividida ou conveniência da seccionada pessoa, para a para justificar conveniência o da que crê. pessoa, para justificar aquilo que que ela crê. verlo de todos Tem os que ângulos, ver por todos porque os se lo ves de ângulos, certa vê-la, forma, porque se a vê de estarías certa colocando forma, estarias al mensajero colocando o mensageiro como como uma persona que uma pessoa que dijo algo al falou principio y algo, después disse dijo algo otra lá no cosa. princípio e depois falou uma outra coisa. Y eso es muy E isso Perigoso, é muito, muito perigoso, estarias porque colocando tu como estarias colocando como alguém que alguém ou como uma dijo pessoa algo que falou algo, luego falou uma disse coisa e outra depois coisa. falou Então, outra isso coisa, não e pode ser então mensageiro. isso não pode ser um mensageiro, Aunque a isso não pessoa pode diga, ser "Não, um eu não estou mensageiro. dizendo isso", Mesmo que a pessoa diga, não, não Pero estou falando assim, não estou dizendo isso, colocándolo desse ângulo mas nada colocando por esse ângulo, só por le esse estaria ângulo, poniendo tu que estarias colocando él se estaría que ele contradiciendo. estaria se contradizendo, estivesse Pero se nunca o contradizendo, mensageiro mas se contradiz. nunca o mensageiro E se se contradiz. diz algo, E se ele ele mesmo ha falar dicho, algo, ele então mesmo ele tem mesmo falado lo isso, então ele mesmo E corrige também dá isso. advertência. E também dá um aviso, Não uma hagan advertência, esto, não não façam saquen isso, não mensagens tirem assim, essas saquen mensagens assim, assim, não tirem verifiquem isso com assim, Porto Rico, assado, verifiquem verifiquem com isso com Porto Rico, verifiquem Antes de isso com hacer Miguel, antes de fazer alguma Y coisa. ahí le está dando Já aí, La já lhe está recomendação, ele está dando uma dizendo como fazer recomendação, as coisas. está lhes dizendo, E aí avisando fora, de como que fazer haga as outra coisas. Daí para fora, Tem que aquele que atener-se fizer às outra coisa consequências. tem que ater-se às qual consequências. hay que E dejar do todo qual assim, que tem que siga. deixar tudo isso Porque assim, de que eles continuem, porque hay umas diretrizes, já como tem umas diretrizes aí, é quando a como carpa se quando a construiu. carpa tenda foi construída. E Se aunque construiu a faltam alguns carpa, ainda detalhes que que se estão faltem haciendo, alguns pero ya la detalhes carpa que está estão em sendo operação. feitos, mas a carpa já está em Que digo, operação.
O que ele falou? Sempre tenham as antenas, um bom som, bons telões e conectem-se, liguem-se com Porto Rico. Isso era o tudo, era só isso. Ele não disse, olhem, pois vai fazer a capa, eu tenho que ir embora e quando eu volte, então vocês se conectem, se liguem. Não, que onde foi que ele disse que iria vir outro, mas se ele está te dizendo que o sétimo selo é um segredo que será aberto na carpa, pois tu tinha que ligar-te com a carpa para entender o sétimo selo. Olha que simples isso. É seguir em obediência, a seguir aquilo que ele te disse e te falou. Agora isso não te agarra, tu não te agarra nisso. Então eles vão lá para o princípio, onde Deus ainda estava abrindo para ele o subconsciente, ao mensageiro. Ele estava dando pouquinho a pouquinho, estava lhe dando tudo. Quando ele mesmo dizia antes, eu não via como agora, como hoje. E nessa mesma mensagem ele diz, agora Deus deu mais luz, Deus deu. Tu vais ir para a escuridão? Quando agora aí está a plena luz, a luz plena, como tu vais ficar tirando coisas que Deus aí ainda não tinha dado a revelação completa disso? Tu vais ficar enrolado. Vais ficar com um monte de fio, um bolo de fio, como o irmão Brana ficou aí, que ele não sabia nem como desenrolar isso, desembaralhar isso, embaralhado. E o anjo o ajudou para sair disso, e o tirou daí, o elevou, o subiu. Deixa isso aí, o elevou, o subiu. Onde tu podes conseguir desenrolar o teu bolo de fio, o teu fio, subindo a era da pedra angular. Subindo a pedra angular, assim de simples. Simples assim. Como é que tu vais entender o mistério do sétimo selo se tu não te conectas e escutas o conteúdo desse mistério sendo dado a conhecer? Pois tu tem que te ligares, conectares com o lugar que ele te falou. Não, o que acontece é que eu não creio que isso tenha sido assim, ou isso é assim, seja assim. Que isso seja assim, ou é assim. Como é um segredo. O sétimo selo é um segredo. Era algo que não estava revelado. Nenhum ser humano pode dizer que isso não é desse jeito. O escolhido pelo outro lado diz, isso é assim, diz o Senhor. Vejam, os dois ângulos aí. Porque o único que está esperando a promessa de transformação e rapto é o escolhido, é a única pessoa que está esperando. E como Deus estivesse cumprindo esse mistério, eles não iriam ter nenhum problema, a forma como Deus estivesse cumprindo esse mistério. Mesmo que possam dizer em algum momento, falar, dura esta palavra. Porque Pedro dizia lá, para onde é que nós vamos aqui? Vamos sair daqui para onde? Esses líderes estão todos chocados no pensamento, na revelação daquilo que os profetas falaram. Estavam todos chocos. Ou continuar, seguir o mestre, seguir o cumprimento das escrituras, que é de uma forma, que é de um jeito que nos tomou de surpresa, ou surpresas, mas isso era o que esperávamos, isso era o que estava prometido. Agora, enquanto se estava isso sem se cumprir, eles estavam aí, os fariseus, os saduceus, estavam todos acomodados aí com a sua vida legal aí, sua vida muito boa, e chega esse homem aí, um revolucionário, mas isso aqui vai me tirar da zona de conforto agora, ele? E vem este aqui alvoroçar o povo? Não, é melhor eliminá-lo, em vez de procurarem as escrituras, que diziam certos detalhes que Isaías já tinha falado, já tinha dito que de Belém, tinha dito que de uma virgem, tinha dado muitos detalhes, mas não esquadrinharam, não pesquisaram, pelo contrário, condenaram. Agora, quanto mais o sétimo selo que não foi aberto, nem foi dito, falado como seria, era o que estávamos falando no início. Como, de que forma? Tudo focava nessa data de 40, onde estava se cumprindo algo muito importante, que até, olhem, o diabo, aí com esses instrumentos, Hitler, Mussolini, Stalin, toda essa revolução que eles fizeram, de todas essas matanças e tudo isso que eles fizeram, vejam, repetiu-se isso aí, algo novamente se repetiu aí, tal como no tempo de Moisés, como no tempo de Jesus, mas Deus
Deus se tinha les escondido despistou, tanto isso que foi e tratou de despistado dar isso. golpe aí E tentou el dar um enemigo, golpe aí, o inimigo tentou dar um pero golpe, como era algo que mas nadie como era sabía, algo que ninguém no se había sabia, dado detalles, não se dio el tinha golpe dado os mal. detalhes, acertou o golpe errado, deu o golpe mal. Y E luego cuando depois, quando Dios empieza a cumplir todo, Deus começa a cumprir tudo, y ese ministerio e esse empieza ministério começa en este planeta Tierra, en neste su vida, planeta Terra, na sua Vean, vida, começa a se ver, cumple plenamente se ahí cumpre que plenamente aí de seria que um seria mistério desde seu um começo. mistério desde o seu Seria um começo, segredo. seu início. Seria um segredo. y aparentemente nada pasó. E aparentemente não aconteceu nada, era algo aparentemente, que porque estava era algo oculto. que estava oculto, escondido. Y ni siquiera nadie E se nem dio sequer cuenta lo que estaba ninguém ocurriendo se allí. deu conta, Si- percebeu o que miren si estava lo tenía acontecendo Dios aí. tan Olhem se Deus callado. tinha isso tão calado, silenciado. Pero vean ustedes, ya al Mas final, vejam vocês já no fim, no final, quando esse arcanjo ele foi esse a Maria, arcanjo foi até Maria, ahí aí eso representa isso el comienzo. representa o começo, porque Ella, ela, vean, dio luz 9 meses vejam, después. deu luz, 9 meses depois ela deu E a isso luz, e isso Indica también que en un cierto também tiempo indica que num comenzó certo ya ese tempo já ministerio começou esse ministério, num certo a tempo, operar momento, en medio de la a iglesia operar, a con trabalhar la no meio salida da igreja com a del saída arcángel. do Pero arcanjo. ven ustedes que ya Mas antes vejam vocês que já había antes nacido, já tinha nascido, já había comenzado tinha começado ou iniciado pastoreando, porque fue porque foi esa labor que tuvo esse esse labor, octavo esse hijo, trabalho que teve esse oitavo de filho de Isaí, que ou tinha José, pastor de que ovelhas. tinha aí. O que é que se tinha aí? Um De pastor de vino a ovelhas. ser um De um rei. pastor transformou-se em rei. Y esa es la bendición E essa del é a siervo fiel y bênção do prudente. servo fiel e prudente. No, ¿cómo va a venir Não, este como é ahora que esse vai vir agora a colocar esa a escritura a su colocar essa escritura a favor seu, a seu favor? Ele disse: Mira, de mi vaso podeis olha, beber, do meu copo mi podeis, copa, le dijo a da los minha hijos copa de- podeis beber. Falou para os filhos los hijos del trueno, os filhos do trovão. que la mamá se le acercó. Veja que a y mãe le se dijo, "Quiero que aproximou mi hijo esté dele, uno a la dele, derecha olha, y eu uno a la quero que meu izquierda". filho esteja um à tua esquerda e Isso outro à não é tua meu dado, direita. sino aquele Isso que não é já meu está dá-lo, ordenado. senão para aqueles que já Ou está seja, ordenado ou ninguno pré-ordenado. Ou en la seja, tierra pode ninguém dizer, "Não, eso na no terra lo pode quiero que dizer, sea não, este, isso eu ni não no quero que quiero que seja sea este, eu el não otro". quero que seja o outro. Se pusieron a decidir allí mismo, Ficaram diciendo, decidindo "No aí queremos mesmo, que este dizendo, reine falando, sobre não nosotros". queremos que ¿Quién este eran reine esas sobre personas nós. E para quem decir eram eso? essas pessoas para falar assim, Y dizer así isto? mismo, E assim mesmo, é Isso se assim cumpre mesmo, hoje. isso se cumpre hoje, Não assim queremos mesmo. que este Nós não venha queremos agora que dizer este venha que é agora que vai nos reinar. dizer que é quem vai reinar, pues pois eso está isso está más claro mais claro, bem y claro, está ya siendo e já está identificado. sendo identificado, se Porque identificando, para porque para Elecciones, miren, as eleições, Se empieza a olhem, anunciar desde antes já se quem é o começa candidato. anunciando antes quem é o candidato, Quem é que já vai se anuncia antes quem é que vai cuando reinar. sale electo, E quando chega sai eleito ou é eleito, já chega un proceso hasta el día num donde processo es até o dia onde é proclamado gobernador, governador ou presidente para lo que fue electo. para aquilo que foi eleito. Ya Dios eligió desde antes Deus de la já fundación escolheu del mundo desde antes da fundação quién es do ese siervo mundo fiel y quem é esse prudente, servo y fiel e quiénes son los prudente escogidos, e fiel quem y são os prudentes escolhidos fiel e E com esse prudentes, grupo fiéis é e que prudentes também. E com vai esse reinar grupo é pelo que ele milênio vai e reinar eternidade. pelo milênio e pela eternidade. Somos los de la parte Amém. alta, Somos os da parte de la alta, cúspide, elevados los de da la cúspide, piedra do topo, os da pedra los angular, que os que estarán reinando estarão reinando ahí aí para todas las naciones. para todas as nações. Todo lo que Dios nos está dando Tudo en este que tiempo Deus tan nos está grande dando neste tempo é tão grandioso, E tão a la grande mesma e vez ao tão mesmo sencillo. tempo é tão simples que que le damos gracias siempre a damos Dios sempre damos graças a habernos Deus por nos ter abierto el entendimiento, aberto o las escrituras, entendimento às escrituras y haber e sido ter elegidos sido eleitos, porque foi a escolhidos, eleição porque divina. foi a eleição, a escolha usted, por mim, divina por que você e entre por mim, tantas pessoas, que entre tantas siempre pessoas, decimos eso. sempre nós falamos isso, falamos Porque assim, Eso nos porque llena de isso nos seguridad, enche de segurança, de fuerza, de força, de que de entre ânimo, tantas pessoas de que entre tenhamos sido tantas elegidos pessoas para tenhamos sido recibir eleitos, lo que Dios escolhidos para prometeu receber aquilo que e Deus que prometeu e que cuando se abrió
Quando se abriu, no nos escandalizamos. não nos escandalizamos, não ficamos escandalizados, pelo contrário, vimos o cumprimento dessa promessa, dessa escritura. Este é o sétimo selo sendo aberto. Mas tão simples. Mas aí você vê que não é tão simples para outros que não têm essa percepção profética. Ou seja, que se formos até esse caso vermos um outro ângulo, se formos a esse caso ver, não que não era tão simples, era necessário algo mais complicado. Era preciso algo mais sobrenatural. Uma percepção que não se teve, podemos dizer, desde o princípio, não se teve essa percepção. Desde o começo ou início até este tempo, ninguém teve essa percepção que você e eu temos. Amém. Isso nos faz super-heróis. Porque esse poder, os únicos que têm esse poder somos nós. Nenhum ser humano. Bem, nem sequer Jesus, antes de ser glorificado, sabia disso. Não conhecia isso. Imaginem isso. Esse poder que nós temos de poder discernir, de poder ver o cumprimento dessas promessas. Isso é algo grande, grandioso. O que nós estamos falando é algo grande. Nem o filho sabia. E você agora pode dizer, e hoje eu sei. Uau! Que coisa, isso é extraordinário. Já depois, ele soube depois, quando foi glorificado, e ressuscitado e glorificado. Porque aí já se sabem de todas as coisas, mas antes não. Não temos que esperar para ter o corpo glorificado para conhecer tudo o que Deus está nos dando. Isso nos faz ou nos torna especial. Um grupo especial. Isso é algo formoso, é algo grandioso. É por isso que nós não nos cansamos de dar graças a Deus por essa predestinação e essa escolha, eleição divina que entre tantos milhões de pessoas, nós temos sido ou fomos escolhidos para receber o cumprimento dessas promessas e continuar, seguir ao pé da letra, seguir aquilo que Ele nos disse, ao pé da letra. Somos bons estudantes. Porque já quando ele vem ou vier, já quando ele venha, já é para estar 30 ou 40 dias e vamos embora. Nos vamos. A preparação é agora. Eu estive lendo, possivelmente por esses dias vamos pôr essa mensagem que ele diz, onde ele diz que a fé de rapto é dada antes da ressurreição. E é um detalhe que temos escutado, mas isso envolve muitas coisas aí, abarca muitas coisas aí, diz que a transformação, a fé de rapto acontecerá antes da ressurreição. Ou seja, que... E ele diz aí, estando nestes corpos. Depois acontecerá a ressurreição, mas já estaremos prontos com a fé de rapto. Amém. Então, o que é que você está esperando? Se você está esperando que venha alguém para que te dê a fé de rapto, está no aeroporto errado. Está na estação errada, porque já quando eles venham ou vierem, já é para ir embora. A noiva ir embora. Mas ele está como ladrão na noite, no meio do povo, porque o mundo gentil está em escuridão. E está preparando a sua noiva, está dando a fé de rapto para ela, da forma em que ele tinha dito ou falado que seria ou aconteceria. Eu não sei se... Eu tenho... Busca o outro telefone para mim, para ler tal como essa partezinha que chamou muito a minha atenção, onde nós podemos ir vendo, vejam que todas as coisas e tudo, todas as mensagens que nós vamos colocando, Deus vai abrindo-nos cada vez mais e mais as Escrituras e o que foi prometido. E do qual antes tu escutavas uma mensagem e não vias todo o conteúdo e a revelação que havia ou existia aí, porque tudo estava focado nele.
Y todos pensábamos, pues es él. E todos pensávamos, ora, é Pero ele. al Dios llevárselo, Mas aí Deus, ao entonces, levá-lo aí, hace um então, clique. faz um clique na es gente. como un É como um magneto. magnetismo Como se aí. chama lo- Como é que se chama Contator. o imã? aí é que Acho que é o explicar imã. Tem que melhor explicar ao- melhor assim sepa para que é um contactor. que saibam o que é um como- contactor. É como ponle um... switch, porque Coloca é assim um Swift. Esses Um negócios de interruptor eletricidade. Um interruptor. que Que se va ahí y entonces queda como que vai aí primero como queda el fica neutro, como primeiro es fica como o el transfer neutro, switch, é como que o queda transfer uma parte neutra switch, em meio. essa parte elétrica fica uma parte, o não neutro há fica no voltagem, meio, a não menos tem que tu muevas voltagem aí, a não a ser que tu palanca hacia movas porque se la o- mueves hacia abajo, o ya abajo pistãozinho no hay corriente. para cima, porque se colocares embaixo Se não ao tem revés, que corrente arriba era a elétrica. corriente de- E para cima, se de for la- o contrário, de la que era a electricidade corrente da da calle, eletricidade da rua, e se vai a eletricidade luz. da Pero rua, vamos ponerlo e a do luz outro vai lado, embora. sempre Mas do vamos outro lado, colocar, a corriente vamos colocar do outro de lado. A calle corrente da rua Bueno, aquí ahí es é invertido. o disjuntor aí. Aqui Pero tem vamos a um... ponerlo Mas vamos como que colocar fuera del assim, outro como lado. que fosse do outro lado La calle isso. entra por A debajo rua entra con el por transfer, baixo Pero arriba tiene el na generador. caixa elétrica, em cima tem Quando o se vai a gerador. luz, E quando a luz tu vai lo pones embora, em meio, tu colocas prende o eles generador, assim no põe meio, no- acende o gerador. Quando prende o o gerador generador é manual, e tumba acendes el o machete, gerador. tira el machete para E arriba. então tu colocas Aí a assim corrente o outra botão vez. para cima. E aí tem Pero corrente se de lo bajas novo. para abajo, Mas se tu desces não hay esse corriente. disjuntor, não Lo tem que hay es corrente. oscuridad. O que tem é Si escuridão. te quedas en la séptima edad, Se tu ficas Aí na o sétima Espírito de era, Deus não está. aí o Espírito de Deus já não Então está. empiezam as E interpretações então humanas, começam as interpretações e humanas empieza a e tratar de começa acender a casa a com uma tentar vela, acender a casa e com tratar uma de meter vela, a vela iluminar a casa al com painel uma vela elétrico, e porque colocar vai a vela acontecer um no curto-circuito, painel vai elétrico, queimar vai todo. acontecer um curto-circuito Isso aí, é o vai que ficar está tudo passando queimado. no Isso é o que está acontecendo Las com personas que piensan as que pessoas porque que hay pensam una que luz, porque tem uma luz, pero es un reflector, mas é um o una refletor linterna. ou é uma lanterna. Todo eso uno lo coloca Tudo en isso cierta a forma pessoa coloca para assim que de vean uma todo el certa cuadro. forma, o jeito para que Pero veja si um tú quadro sabes hacia dónde todo, va o quadro y dónde completo. está Mas la se tu corriente, sabes onde vai, que ou para enciende onde a toda a corrente casa, vai, pues vas a que tirar acende a un machete casa hacia toda, esse pois lugar. tu vais pegar o Se tem interruptor e generador colocar para prendido esse lugar. Se e tu tienes tens um corriente, gerador aí te vas a poner a junto e buscar tu uma tens linterna corrente e uma elétrica, tu lámpara vais ficar procurando uma lanterna e uma com um quê? lâmpada Tarde ou ou temprano uma se van a vela acabar las pilas, com tarde ou uma, temprano se um vai acendedor acabar aí, el vai tarde ou gas, cedo vão acabar as pilhas, querosene, cedo ou que tarde le vai dicen, acabar o ya, querosene, o querosene, gás, propano. o querosene, o tarde ou propano. temprano se va a Cedo ou botar la tarde vela, vai esgotar-se a vela, vai ser apagada, Pero se te vê? vas directamente Mas se tu já vais à diretamente corriente, para a corrente onde elétrica, se está generando onde para isso, se está vê? Uma gerando para corrente isso, vê? Uma externa, corrente elétrica, uma corrente no externa, del sistema não é do de la sistema, tierra, porque, da o sea, terra, porque, del ou seja, gobierno. do Es governo. una corriente tuya É uma corrente que la tienes en tua, un generador que tu tens aí um para darle gerador luz a la para casa. dar luz na Externa casa, a lo de la externa corriente aos da del corrente gobierno. do governo. É externa essa Y corrente do estamos governo, essa alumbrándonos tua con una luz. corriente Estamos nos externa iluminando com uma del corrente cielo, externa do céu, divina. divina. Y esa luz E essa luz está dando está a los batendo nos escolhidos, está dando nos escolhidos essa luz. en la casa, alumbrando el lugar Na santísimo, casa iluminando o porque lugar ahí es donde se santíssimo, prende porque aí é la onde luz. se acende E a aí que luz, está echar para fora. e aí aqui está o corre-corre, Como sempre decimos, que e é como sempre falamos grillos que e isso e tal, grilos cucarachas e baratas muchas cosas. e muitas coisas ratones, desse tipo, ratos, Pero vean, con la luz mas que se vejam com a enciende, luz que se acende, ya es una luz já é uma luz directamente del lugar direta santísimo, do lugar santíssimo, que es lo que que é o en que esa construcción nessa construção está encendida hoy. está acesa Las hoje. demás están oscuras. As porque el outras Espíritu estão de Dios se escuras fue de porque ahí. o Espírito de Deus foi-se daí, Vamos foi a ver se embora eu daí. consigo rapidito Vamos ver esse se eu de- acho rapidinho esse. Vamos a ver dónde lo Vamos tengo ver por onde é aquí. que eu tenho isso por aqui. É, Déjame ver si es este. deixa eu ver se é este aqui. Déjame ver. Deixa eu ver. Yo creo que yo lo traigo. Yo lo tengo Eu aquí, el creio bulto. que eu trouxe, eu tenho aqui o. Tráeme el bulto que está ahí. De casualidad. Iba a De ir casualidade, o ahora. Yo creo que yo bulto. lo tengo aquí en el bulto. Eu creio que eu tenho Para que aqui me es más fácil, no- yo lo marqué ahí. Na. Tipo um arquivo, El um bulto- local onde fica o arquivo. Ese. É esse aí, é esse. Miren algo ahí. Esse aí, olhem algo aí nesse arquivo. É, Cuando el hermano. quando o William me dice, irmão William me disse, me Miren. falou, olha, él me dice,
Ele me tem sempre tudo perto de ti. Libreta y O todo. y caderneta e ándate de siempre tudo. con un bultito, Sempre y él anda nunca com hacía- um arquivozinho. E eu tinha no escritório. ya me iba preparando. Ele já ia me preparando. Porque todo Porque tudo é tipo uma bolsa, o bulto. É que tipo ele uma fazia. bolsa. Tudo que ele fazia pasa exactamente acontece a exatamente esse. com esse Como sucessor. pasó con con Tal Elías y como Eliseo. aconteceu com Elias e Eliseu. O bulto é tipo uma malazinha. Aquí, ahí, sí, E lo podemos ir aqui allí. nós podemos ir até aí. Um Ya momentinho. estamos Já estamos por terminar. por finalizar. Comenzamos hablando de. Começamos mira por falando onde vamos. e olha já por onde vamos ou Eh, estamos. Vamos a ver si es aquí. Vamos ver se é aqui. Sabemos todo. Cabemos Vamos aqui. todos. Aqui. De novo Olha aqui. Dice, Olha aqui. Diz. Veja-o aqui. Olha aqui. estamos viviendo ya en el tiempo final. Estamos vivendo no tempo do fim. Não sabemos quanto tempo falta para começar a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, que são 3 anos e meio que tem a ver com o povo hebreu. Mas somente podemos dizer que se segurem, aguentem-se um pouquinho. O deles virá para esse século, falando do... ou para esse ciclo, mesmo que a sua introdução seja um pouquinho antes. Mas está em espera, ou estão em espera. E quando recebamos todos a fé para ser transformados, cada um de nós, sem ser transformados nosso corpo, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa dos que vivemos. Aqueles que estão esperando que a fé de rapto venha, quando eles venham da sexta dimensão, ou quando apareça o nosso irmão, eles estão muito errados, equivocados. Nunca, jamais poderão receber a fé de rapto dessa forma, desse jeito. A fé de rapto está sendo dada e tem que ser da maneira, da forma em que Deus disse que se daria a conhecer, em uma grande carpa catedral. E onde quer que esteja, esse lugar que é a morada de Deus, em qualquer lugar que se esteja, ou que esteja, poderá dizer que está se falando desde esse lugar que viu o reverendo William Branham, viu a coluna de fogo repousar ou repousando. Onde quer que esteja, aí está falando desde esse lugar, ou desse lugar. Graças. Esse é o lugar, esse é o seu quartinho de madeira, porque lembrem-se que as duas oliveiras grandes, enormes, que foram colocadas no lugar santíssimo, no templo de Salomão, eram de madeira. Essas duas oliveiras cobertos com ouro. Aí está a humanidade com a divindade. Ou seja, que nesse instrumento é onde a divindade estaria obrando, operando no meio do povo, e onde quer que esteja, aí está a presença de Deus operando no meio do povo. Tudo o que Deus está fazendo o faz nessa forma simples, singela, na qual ele diz que mesmo que o diabo imitou nas eras, ou tenha imitado nas eras, e aqui também imitará, porque o diabo é um imitador, mas tem algo que ele não poderá imitar. Tem coisas que são impredizíveis, não se podem prever, que é o que Deus está fazendo no cumprimento do sétimo selo. E aí muito mais, eles se enrolariam muito mais aí. Não pensarão que é assim, dessa forma e nesse jeito que Deus está realizando, fazendo a sua obra, e com tudo que vai se falando, vão colocando, os escolhidos de Deus vão se colocando e vão colocando todas as peças nas quais ou com as quais estão de olho nelas, de tudo que se fale ou se fala, estão de olho nisso, em alerta, porque Deus está fazendo em silêncio. Ou seja, para o mundo, mas para os escolhidos tem um avivamento, há um avivamento para os escolhidos. O irmão me disse, eu entrei num lugar e eu estava se fazendo fila e eu estava escutando um dos áudios, e por pouco eu dou um grito e saio gritando daí.
Y yo me reía, E eu aunque eso ria, ocurre cuando uno ainda está que isso escuchando, acontece porque a quando a veces uno pessoa va está a seguir una escutando, que a persona riendo, porque pessoa está olha, vê escuchando uma algo. pessoa rindo Pero porque ya está en este escutando algo, término, mas com en esta, la desta etapa que forma, estamos, na de etapa na qual todo lo que estamos, estamos de recibiendo, tudo aquilo que estamos recebendo, es un gozo para é los um gozo, um escogidos de Dios y regozijo un para os avivamiento escolhidos tan de Deus e um grande avivamento tão grande, que es tão lo que grandioso, que é eso o que fue isso prometido, que fue lo que isso é fue o que foi prometido, prometido, que é o de que que foi la iglesia iba prometido, a isso de que a recibir esa fe igreja de rapto y iria ese receber essa fé de avivamiento rapto e esse final, avivamento último, o que para el final, mundo no último conoce, no avivamento que sabe para o mundo não conhece, o lo mundo que não está sabe, não pasando, y en conhece el o que cielo está hay silencio. acontecendo. E no céu tem silêncio no En el céu. cielo nadie No está céu moviéndose ninguém nada. está se mexendo, Dice nada que está se si mexendo. Diz que uno de se ellos, um un deles, ángel o alguien, um hiciera anjo un ou alguém movimiento, fizesse um movimento, podría descifrar el poderia, enemigo o inimigo poderia y decifrar isso e poderia hacer una imitación. fazer uma imitação. Pero vean, pueden Mas imitar, pero vejam, no. podem Hay imitar, una mas cosa que no pueden não hacer. tem uma coisa que não podem Y es fazer. la manera en que Dios E é está a forma cumpliendo. em que Deus está cumprindo De isso. eso no habrá copiadores, Disso não dice, no haverá habrá imitación. cópias, não haverá imitação Por isso ele disso. diz, ele Por dá isso seu ele dom, diz, ele dá ele seu lhe dá o estilo, seu dom, o seu ele dá sua estilo, maneira, sua lhe dá a forma. sua forma, a sua maneira, seu Tudo jeito, tudo isso. Hay solo uno que lo está haciendo. Tem Y só hay um que solo está uno fazendo isso. E só lo lleva um a cabo conforme que o realiza como ou ele faz lo de está acordo llevando a a cabo. como ele o está Disso não fazendo, haverá está copiador. realizando. Disso não haverá cópias Não pode. ou copiadores. É Não imitável. podem. É inimitável. É? No es imitable. Não é imitável. Não é É imitável. não é imitável. Pero hablando de que Mas falando sería de que imitable, seria imitável, porque es en el é comum. porque é no comum, no normal. Si algo puede ser imitable, Se es algo porque pode ser tú imitado, puedes, é porque por tu ejemplo, un podes, dólar por exemplo, um dólar verdadero. verdadeiro. ¿Cuántos han hecho falsos? Quantos Pero siempre hay uno falsos que es verdadero. fizeram, mas sempre tem um que é verdadeiro. Podrán hacer parte Poderão fazer y podrán uma parte, Quizás poderão talvez cumplir o llevar a cabo cumprir ou algunas cosas realizar algumas de las que se coisas están haciendo. das que se estão fazendo. hasta ahí. Até aí chega. Pero lo más grande Mas o maior, o no mais tiene grandioso ministério. é não tem os Já com isso ministérios. nada mais. Já com isso, só com Poderão isso, ter todo lo poderão demás. ter todas as Poderão outras ter coisas, todas as poderão ter mensagens, todas todo as lo demás. mensagens e Pero todas se não as tiene outras el coisas, ministerio, mas se não tem os não vai ser ministérios, el efecto, não vai ser ni vai llevar a cabo o a efeito, obra nem vai se correspondiente produzir ao a obra que sétimo selo. corresponde ao sétimo selo. Que pertence ao que Deus sétimo hizo selo. através Tudo de que Deus Jesus, fez através de nesse Jesus, tempo antes nesse de tempo, durante chegar este à la tempo, cruz, antes de chegar até a cruz, que foi a parte final, que foi a culminação final. última parte, a culminação Foram coisas muito última, importantes a que finalização, Deus foram coisas muito importantes das que ele quais realizou, falamos das algo quais ontem nós de falamos todo algo isso. sobre tudo E isso, essas coisas, e Estamos en esa recta estamos nessa reta final para chegar no cumprimento final do sétimo selo, porque ele disse que o sétimo selo tem um começo e tem um final, tem um fim. Início e fim, igualzinho à primeira vinda. Começa-se como? Nascendo. E como se termina? Morrendo. Tem um começo e um fim, um final. Mas vejam vocês que para que se realize a ressurreição, se faça a ressurreição, alguém tem que ir buscá-los. Porque eles estão esperando a segunda vinda lá. E você não pode dizer ou falar que lá já está a segunda vinda lá acontecendo, estão aí escutando tudo. Eles escutam tudo que as pessoas quando chegam lá lhes vai falar, lhes vai falando. Por exemplo, o irmão Branham quando foi lá, quando foi até lá, o irmão Branham começaram a falar, isso era o que tu estavas pregando lá, e o colocaram num lugar alto, porque ele foi um líder na terra, e certamente ele lhes falou aí, e continua falando porque está lá, tal como o irmão William, chega e fala coisas lá, coisas aí, que talvez aqui não tinha falado abertamente, não tivesse falado. Bom, já deixei o sétimo selo localizado, situado. Falei que aí iriam me ver de novo. Assim que tem um povo que já está recebendo. Olha, espere um pouquinho. Vamos na parte de louvar a Deus, porque eu já lhes falei que todos estivessem conectados lá. Então vamos agora, gente, aqui, vamos acompanhar todos eles com este louvor. Tem uma ordem lá, como também tem aqui, tal como o que Deus implantou aqui.
Yo dije allá que se conectaran. Eu vamos a disse lá que escuchar. se ligarem, que se ligassem, conectassem, vamos Ahora escutar. entra la predicación. Agora Todo en entra a orden. pregação. Tudo tem uma ordem. Ahora Agora, pasaron los 3 días. passaram os 3 dias. Cuando el hermano Branham partió. Quando o irmão Branham partiu e não aconteceu a ressurreição. Pasaron los 3 días luego de la Passaram partida os de 3 nuestro dias hermano depois da partida ou ida do nosso 3 irmão dias e William, meio, 3 dias e 4 meio, dias, 5 4 dias, dias, e 5 não dias, ocorreu a ressurreição e não aconteceu a automaticamente. ressurreição automaticamente. Tiene que pensar la persona. A pessoa tem que pensar, Señor, Senhor, entonces, ¿dónde estás? então onde estás obrando, Em onde operando? que se cumpre? Onde é que se Apocalipse cumpre 11. Apocalipse 11? Ven qué sencillo es. Vê que simples Y tú é. lo hablas así tan E tu claro, porque falas estamos assim tão hablando claramente, claro. porque estamos falando E a bem pessoa, claramente. E a Quando pessoa, hay un velo al quando frente, tem um no hay véu na forma frente dela, não tem de que a jeito, não pessoa tem forma de entenda, que a nem pessoa entenda. dizendo-selo, Nem dizendo mira, para este é ela, branco. falando para ela, olha, isso aqui é branco. No, yo lo sigo viendo Não, eu negro. continuo vendo negro Pero isso. no ves que es blanco. Mas tu não vês que isso é branco, No não? hay manera. Não tem forma, forma. não tem jeito. Pero ahí es que Porém, uno ve, aí é que a pessoa vê predestinação. a predestinação. va a haber Vai haver, escogido de Dios, vai ter um escolhido de Deus. Um perteneciente al cuerpo que é místico pertencente ao corpo místico del Señor, do Senhor, redimido um redimido, en el cual em quem se está llevando a cabo se está realizando, obra de fazendo reclamação. essa obra de reclamação, y ese individuo e esse indivíduo instrumento ou pessoa, esse es instrumento, el que va a ir é quem vai y va ir a traer e vai trazer a los que van a resucitar. aos que vão ressuscitar. Mientras lo vean, Enquanto o vejam, ou vejam No meio ele do povo, no meio do povo, no va a ocurrir la resurrección. não vai acontecer a ressurreição. O sea que Ou seja, que pueden esperar, podem esperar, orar, orar, clamar clamar por algo y las oraciones as no serán orações contestadas, não serão respondidas, porque ya porque estão pedindo algo já estão pedindo algo, que estão não pedindo uma coisa se que vai cumprir. não vai se y están cumprir. pidiendo algo E estão pedindo algo, não alguma está coisa que não conforme a está la escritura. conforme às escrituras Aí, ou à com isso, escritura. E aí, eles com estão isso, añadiendo. já estão acrescentando aí E com quitando. isso. E tirando com pero los isso. escogidos sí. Mas os Sabem escolhidos, onde sim, pedir. sabem onde Sabem que pedir, pedir. sabem o que pedir, ya están aprendiendo a já pedir. estão aprendendo a pedir. y hace poco E leímos já faz pouco tempo nós lemos que él escribió que escreveu Pedindo seu nome. pedindo no seu nome, orando en su nombre, orando pidiendo no su seu nombre. nome, pedindo no seu Todos nome, orando en su nombre, todos creo orando que no escrito. seu nome. Eu creio que tem um Isso é muito escrito, importante. e isso é muito importante, porque se está porque se Dando a está conhecer. dando a conhecer cómo es que las promesas como é que as estar promessas cumprindo em vão cada estar um se dos seus cumprindo em cada E um isso de tem seus filhos. E mecanismo. isso tem uma mecânica, um Estamos mecanismo. aprendendo Estamos aprendendo para colocar esa palabra para ahí. colocar essa palavra poder bem, produzir colocar essa palavra direito e essa poder produzir fé de essa rapto fé de rapto y poder ver e luego poder ver depois a los que van a resucitar. aos que vão ressuscitar, porque ele diz Toda aí, esa preparación es toda antes essa preparação de la resurrección. é antes da Por lo ressurreição. tanto, no Portanto, pueden esperar não podem venga uma esperar persona que venha uma de pessoa la sexta dimensión. da sexta a dar a fé de dimensão rapto. para dar a fé de rapto. No puede enviar a uno Não podem para hacer enviar esa uma labor. pessoa para Quando fazer ocurre esse la trabalho, resurrección, esse vendrán labor. todos. Quando aconteça a ressurreição, todos virão, E todos. E Ya ahí, al nosotros verlo, já pues aí ya nós, estaremos ao listos, vê-los, porque já estaremos porque já prontos, a fé de rapto porque a fé de lhe habrá dado o rapto Senhor. já, o Senhor já Então terá seremos dado a transformados. fé de rapto, e então seremos transformados. E aí quando E aí quando Deus, mas Deus, o que foi que aconteceu? Que nunca veio o Foi avião que para foi, cá? Não, é que foi para lá. se estava haciendo el llamado, Estava fazendo seu chamado na grande carpa catedral e tu não escutaste. Estava se fazendo o chamado desde esse lugar, ou desse lugar se fez o chamado por televisão, se fez o chamado pelo satélite, por todos os meios de comunicação. Estavam mandando para o teu telefone, por todos os meios em áudio, por todos os meios, e tu não escutaste. Tu não atendestes o último chamado, o chamado final de que a porta iria se fechar para ir embora daqui, arrancar-nos daqui, irmos daqui. Tu não escutastes o chamado, porque estava se fazendo no outro lugar. Não, é que aqui eu quero esperá-lo aqui. Pois então continua esperando aí. Aí não vai ser Aí não vai ser aí esse chamado esse chamado de irnos en el rapto. de irmos
no Ahora ven rapto. ustedes Agora vejam como todo Deus vocês está como cumprindo de tudo uma Deus forma está sencilla. cumprindo de uma forma simples y e como como todo lo que se ha tudo estado o hablando que esteve se ha sido falando foi ou tem sido de todo de lo que fue traído tudo isso que foi trazido. y de ahí hay cosas E daí tem viejas y coisas cosas nuevas. velhas e coisas novas aí. De los tesoros Dos tesouros se ha estado sacando se esteve tirando y se ha estado viendo e se lo esteve que se vendo cumplió, o que lo se que se está cumpriu, o que cumpliendo se está y cumprindo lo que se cumplirá más e o que adelante. se cumprirá mais adiante, mais lá na frente. Esa es la que leímos ahorita, que E no la essa leímos, foi a que lo lemos del ainda tesoro agora, que escondido, nós y não sigue en lemos o ese tesouro capítulo escondido e 13 continua no capítulo de 13 San de Mateo, São Mateus, donde él habló, onde ele empieza falou, primero hablando desde começa arriba, primeiro falando vean lá desde de el- cima, vejam, desde quando quando él despidió a la gente, ele despediu as porque pessoas, él le hablaba en parábolas porque ele falava em parábolas a las personas, pero para as cuando pessoas, se mas fueron, quando elas foram dice, entonces embora, despide diz, a la então gente, despedir da gente, entrou Jesus as na pessoas casa, entrou sentando-se Jesus na a seus casa e discípulos, aproximando lhe dele, os seus discípulos "Explícanos disseram, la parábola de la explica-nos cizaña a del campo." parábola do joio do Respondendo, campo. ele dijo, Respondendo "Quem ele semeia a lhes boa disse, semente, quem el semeia hombre, boa el campo semente é é o o filho mundo, do e la homem, o buena campo é o semente mundo e a são os boa hijos do reino, semente são os e filhos las do cizañas reino. são os hijos del E o mal. joio são os El filhos enemigo do que la mal. O sembró es el inimigo que diablo, semeou é o y la siega diabo, el fin del e a siglo, y ceifa é los o fim do segadores son los século, e os ángeles. segadores De ou maneira que ceifeiros são como os se anjos, de arranca la forma que cizaña y como se se quema en el arranca o fuego, joio e se queima no así fogo, será en el fin assim de este será siglo. no fim deste Enviará al Hijo século. del Hombre sus Enviará o ángeles y filho recogerán do de su homem e seus reino a anjos todos e los que recolherão sirven do de seu reino tropiezo todos y a aqueles todos que los que servem de hacen tropeço e iniquidad, todos aqueles que y los fazem echarán en el horno de iniquidade ou fuego. maldade e os Allí será lançará el no lloro y forno el de crujir fogo. de Aí dientes. será o choro e o Entonces ranger los de justos dentes. resplandecerán Então os como el justos sol en el reino de su resplandecerão como o Padre. sol no reino El que do tiene seu Pai. oídos, Aquele que oiga. tem ouvidos, ouça. El que tiene oídos para oír, Aquele que tem oiga. ouvidos para ouvir, ouça. Además, y ahí E va além corrido, disso, e aí vai el reino de los correndo, cielos o es reino dos semejante a un céus é tesoro semelhante escondido a um tesouro en escondido un campo, em um campo, el cual un hombre halla que um homem acha ou encontra e o esconde novamente o tesouro, e regozijado por isso vai e vende tudo aquilo que tem e compra aquele campo ou terreno. Vean, Vejam, eso hizo Jesús en isso su primera Jesus venida. fez na sua primeira vinda. Pero vean que Mas vejam que las joyas y as perlas más joias e valiosas pérolas mais es valiosas la que él é a que ahora ele agora está está sacando encontrando, y tirando colocándolos e colocando-os en la piedra angular, na era da pedra angular, en el lugar santísimo. no lugar santíssimo. Así mismo es el reino, Assim mesmo é o ahí reino, está la perla, aí está a pérola, que tendo achado uma pérola preciosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora vejam vocês, isso aqui é do outro, a outra parábola, a pérola de grande valor. Eu pulei para ler o da rede, mas olhem aí, quando ele fala que vai e vende tudo, diz regozijado, alegre por isso, vende tudo que tem e compra o campo. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante, um mercador, um negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor ou preciosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Comprou-a. O que é que ele fez Isso foi o que ele fez na sua obra de redenção lá na cruz do Calvário. Ele fez isso. E agora ele tem que vir para reclamar isso que ele comprou. Se não houver uma obra de reclamação, então põe-se a perder tudo o que ele comprou com seu sangue. Tem que vir alguém então que reclame isso. Tem que ter um reclamador. Agora vejam. Olhem como se fala assim de muitas linhas ou direções. E isso, o escolhido entende isso. Mas os outros às vezes dizem que ele começa por um lado e sai pelo outro e fica tudo enrolado, embaralhado. Mas tão clarinho que é para todos os escolhidos, bem clarinho. Vê que é um regozijo, uma alegria. E assim é a forma em que Deus esteve obrando, operando, que se fala de tantos temas. E as pessoas dizem que é um rolo e outros dizem que é algo tão glorioso e tão claro. Olha, hoje sim que ele nos falou bem claro. E o outro diz, esse aí está todo enrolado que ele está falando aí. Aí vocês veem a predestinação, aí vem a percepção profética. E vão se dar conta disso, porque ele disse que as fátuas vai perceber em algum momento as fátuas. Com razão eu não entendia isso. É que eu não tenho isso que eles têm. Porque o que foi que ele lhes disse? Dá-me disso, me dá disso. É o Espírito Santo. Essa é a percepção profética. Aí nós falamos algo que isso é o que identifica uma pessoa que tem o Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. El que entiende. Aquele El que entende, aquele que compreende. Ahora vean, Agora por onde vejam íamos a ir por onde aí, nós né? íamos aí. quedamos en una Nós patita ficamos com uma patazinha aí, com um De- pedacinho aí. Ficamos numa perninha aí. ahí. Bueno, Bom, todo lo que Dios está tudo llevando o a que cabo, Deus está essa realizando, obra de fazendo reclamação, nessa obra de reclamação, encaixamos aí nós encaixamos aí. es O que encaixamos aí é para reclamar todo para aquello que reclamar tudo aquilo que ele Pero vean redimiu. ustedes que Mas vejam reclamam. vocês que a reclamação, redimió. Entonces pasa então para os passa escolhidos. para os escolhidos a reclamação. y alguien no recuerda E ayer alguém, eu quién não fue que me sei, dice, não lembro quem foi que me falou ontem, los escogidos os escolhidos de los escogidos. dos escolhidos. No sé si fue Eu não sei se foi Julio Davi que me falou, olha, então, bem demais. entonces hay escogidos de Então tem escogidos. escolhidos de escolhidos. Si es una obra de reclamo, Se é uma obra de reclamação, vean ustedes vejam el vocês escogido que o escolhido, cuando le toca reclamar, quando lhe caiba reclamar, pois ele estaria reclamando aí os seus escolhidos. Graças, Senhor eterno. Amém, Pai. Glória a Deus por isso. y va Dios E Deus vai ver mostrando-nos cómo ver Dios nos va como é que abriendo Deus esse vai quadro. nos abrindo esse quadro ou cenário. E é algo tão grande, tão Lo que Dios nos grandioso que Deus está dando a cada uno de nosotros, dando que a es el cada poder. um de nós, que que é o tuvo poder que Adão teve. Hemos vuelto al Edén Voltamos ao Éden. y ahí hay todo. Retornamos ao Éden e aí tem-se Recuerden que tudo Adão aí. Lembre-se que Adão, Todavía no había pasado todavia el tiempo Adão de não tinha prueba passado pelo tempo de prova ou provação con com perfeição, em Estava perfeito. nesse momento de Estava prova, nesse momento pero de não prova havia ou passado provação, essa mas etapa. ele não tinha Pero él passado podía essa etapa. Mas ele podia decirle a este monte, pasa de dizer aquí, para este monte, árbol, pasarlo allá. passa daqui para lá, essa como árvore pode passa ser daqui para lá. E como pode fazer isso? Hemos vuelto al Edén Voltamos ao Éden. y hemos vuelto nuevamente E a voltamos como estava novamente a como Adão estava. Porém, Vamos a pasar essa prueba. vamos passar por essa Essa prova. etapa de prueba. Né, por essa etapa de prova ou provação, e passando por essa prova ou etapa de prova é com o corpo eterno e glorificado. Antes Mas antes nós vamos a llevar a cabo a cosas realizar coisas, que fazer normalmente coisas um que ser humano normalmente comum um ser humano não pode normal, llevar comum, não pode a cabo. fazer, lo realizar. cual fue mostrado E isso Reverendo foi William mostrado no reverendo William Branham. parte. Numa parte ou em en parte. nosotros será Em en nós toda será su em plenitud. toda a sua plenitude. Ele habló la palabra Ele y falou la a tormenta se palavra e a detuvo. tempestade Ele parou. falou a Ele palavra falou a y palavra fueron creadas al día. e foram criados Ele falou a esquilos. palavra, Ele falou a palavra e os filhos da irmã Ratirai vieram ao Senhor porque ele os permitiu. Agora, Él habló la palabra ele falou a y palavra el tumor e o tumor de la hermana e o tumor da Meda irmã Meda fue quitado. foi tirado, desapareceu. Él habló la palabra, me Ele refiero falou a al palavra, eu momento me de la hermana refiro ao Hatirai, tempo da irmã porque ele dijo, Ratirai, "Pide o que porque ele disse, pede o que Automaticamente queiras, foi e a automaticamente palavra de foi a profeta, palavra e de a um palavra profeta, desse crente, e a palavra desse la que crente, hablaram. a que Tiveram falaram que foi hablar, falado, ele tiveram falou, que falá-la. ela lo Ele creyó, falou, e ela ela creu, falou. e ela falou isso. vino a ser ella Ela tornou-se ou veio a ser, en ese momento nesse momento, una persona uma pessoa com esa fe de rápido. essa fé de rápido. Ahora Agora, me falta una. falta uma. O están todas. Ou estão El todas? pececito. O peixinho. Bueno, lo dejamos para el Bom, último nós porque, deixamos ele por miren, último porque, olhem, por la palabra hablada pela palavra falada, pececito. o peixezinho cobró vida. recobrou nem tripa vida, por dentro, não tinha nem estava tripas por virado ao dentro. revés. Ele estava Assim, virado de eu creio que avesso, aí assim. uma E eu parte creio que que aí diz- tem umas partes outra onde ele diz diz, que outra parte ele havia diz que sacado hasta tinha todo- tirado até tudo de entranha. dentro, as entranhas, os Vean miúdos. todos los que han Vejam, partido todos os que partiram, desde desde o dia de Pentecostes até hoje, llevan já levam ou já têm más de 2000 años, mais de otros 2000 menos, anos, menos, outros menos, hasta menos, este menos, até este tempo, Por la nosso palavra tempo, hablada, pela palavra tiempo, falada, ocurrirá la resurrección. acontecerá a ressurreição, Porque porque cuando Jesús resucitó, quando Jesus ressuscitou, dice,
y saliendo de los diz, e sepulcros, saindo dos sepulcros, Depois da ressurreição depois dele. da ressurreição pera, dele. tem algo aí. Espera um pouquinho, aí tem uma coisa ele aí. ressuscitou primeiro. Porque ele ressuscitou primeiro. y es cuando uno E llega é a un quando a autobús, pessoa chega num ônibus e desce, siempre cuando uno va en la gira, sempre quando a pessoa vai num percurso ou numa trajetória, aí e está ela o maestro chega, ou el e aí está o professor, ou o professor mestre, que vai o na gira, professor ou que que é o vai no instrutor. percurso, que é o Quando instrutor, uno va en el e tour, quando también uma en los pessoa sitios, vai num se turno, baja nos primeiro. lugares, quem desce se bajen primeiro, todavía, déjame não llegar. não descem, Vai, não chequeia. desçam ainda, ele vai, desce, faz uma checagem de venham, tudo, vamos ok, lá, venham, sair. Podem vamos sair. sair, podem sair. Ahí hay un lapso Aí de tem um tiempo intervalo de tempo aí, um período de Em tempo donde aí, um período de tempo onde él resucitó, ele ressuscitou, pero hay un lapso de mas tiempo tem en donde um lapso de tempo aí él onde hizo una labor. ele fez um labor, E um logo trabalho, e depois Salieron saíram sepulcros. dos No dice sepulcros. salir de los sepulcros, Não diz que resucitaron. saíram dos sepulcros. Quando diz saíram dos sepulcros, assim ora, é ressuscitaram. como vai ser. E é assim que vai ser ou acontecer tempo neste tempo final. Él va allá Ele vai Pero- até lá, porém, por la palabra hablada. pela palavra Ya falada, ellos van a estar eles já vão estar pendientes que cuando se dé la de orden, prontidão, de alerta, que quando Porque se vai der ser a depois ordem, do porque juízo, vai ser depois do que se vai juízo, levar a cabo allí, que vai ser feito lá, porque já está depois todo do mundo juízo, seteado, ou já está todo já mundo chequeado, sabem checado, quem já são os que sabem vão quem são os que vão a venir. vir. Ahora esperen mi llamada. Agora esperem eu chamar. Todo es por la palabra hablada. Tudo é pela palavra falada. Y E vean ustedes que vejam vocês que todo lo que fue mostrado ahí en el tudo que reverendo foi William Branham, mostrado nessas aí no cinco reverendo manifestações, William Branham, nessas 5 Cada hijo de manifestações, cada filho de Deus tendrá terá como indivíduo, como indivíduo, individualmente, cosecha não minha dá- colheita não está dando, está seca, está Manda-lhe seca, manda água para ela. todo eso Tudo isso se va a estar llevando a cabo. vai estar E vai ser acontecendo progressivamente, e vai ser de uma forma progressiva, progressivamente, até Usted que puede ver en el mapa, você pode ver no e ver mapa e ver aí, como decimos, como nós dizemos ou pone la falamos, gasolinera y salen muchas gasolineras põe en todo el as, planeta Tierra donde hay gasolina. umas gasolinas aí, sai muitas gasolinas Pois assim vai no ser. planeta Terra, postos de gasolina. En ese tiempo, en donde Pois Dios assim vai tendrá ser nesse hijos de tempo Dios. onde Deus E terá donde não filhos de haya, Deus e onde hay não problema, houver, não porque tem allí problema, puede porque ir aí pode la ir até persona, lá, a ou pessoa aquele vai mande, até lá, ou quem ele essa labor mandar, allí. faz esse trabalho aí. Graças a Deus. O no hay limitaciones, Ou ni não habrá tem limitaciones. limites, nem haverá limites ou limitações. Felipe foi movido. Felipe Yo, foi ayer movido. se habló Ontem algo se falou desse- algo dessa parte de la transportación do transporte, en la cual pues teletransporte, no qual Vamos estar vendo que nós não vamos vai haver estar vendo limitação. que não vai ter limitações ou porque limites. se puede crear, Porque se pode Por la criar, palavra hablada, pela dias, palavra falada pode criar esquilos, no puede decir quiero estar não allí. pode dizer eu quero estar lá, Puedes parar una tormenta. pode parar uma tempestade, deter Pode uma tempestade, parar pode problema de um tumor, de um deter, câncer, parar ou seja, um problema não há de tumor, de limitações. câncer, ou seja, não tem limitações, Pero a não tem mente limites. humana, pues, Mas a mente humana, pois, Restringida. é restringida Pero ou a de restringe as nosotros coisas, está mas a sendo nossa abierta está sendo aberta, a nossa para mente, crer todas essas para promessas, crer em todas essas receber promessas, todas essas receber todas bendiciones, essas creerlas de bênçãos, todo crer coração, nelas de todo o ponerlas coração, em acción, pô-las em ação, agindo, creyendo. crendo. y no E não estar, oye, será possível. estar, ó, será Esto possível, será isto não, será já esse possível, será não. possível, Esse já será para os possível filhos de já Deus. para os filhos de Deus. Não é vocabulário. Isso de será possível não é vocabulário. possível. É Porque possível, ele porque todo é ele possível disse para tudo quem é crê. possível para o Por que lo crer. tanto, Ele use falou a isso. palavra. Portanto, Sim. use a Você palavra. tem dentro. Você a tem por dentro. Póngala en práctica. Ponha em Tem um prática. problema de saúde, Se tiver algum hable a problema de palavra. saúde, então fale a palavra. Fale-a. Él está Ele está enseñándonos a nos ensinando a caminar. caminhar. Y si se cae, pues, E se tú ves que el cair, padre lo levanta. tu vê que o pai o Vuelve e se cai o levanta. muchacho, vuelve e Se para. caiu o Ele não rapaz, deixa o pai tirado vai, aí. ele não deixa Ele ele ajuda. jogado aí, ele o ajuda. Y cuando E quando, no recuerdo si fue eu amigo não o lembro Billy, se uno foi o Albertito, comigo, ou com o Billy, ou com o Bertinho,
Humbertito, que nos estava ensinando, eu lembro vagamente dessa parte, a situação, estava nos ensinando na bicicleta e todo mundo acontece isso, o pai ensinando a andar na bicicleta. E pensava-se que ele estava aí, atrás. E quando olha, mas esse papai já não está segurando, não sei se aconteceu isso, e continua andando sozinho. Assim é, pedalando sozinho. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele vai nos levando. Senhor, Tu és quem fazes tudo. Tudo, porque Ele é quem faz tudo. Senhor, me ajuda aqui, eu caí. Bom, te levanto. Senhor, tal coisa. Senhor, tal coisa. De repente, deixa eu seguir pedalando aqui. Olha, eu posso continuar para a direita. Eu mesmo fui para a direita. Olha, eu fui para a esquerda. Pai, Tu não estás aqui, papai? E já. Ele já te ensinou. Agora aprende a usar o que Ele te ensinou. Aprende a pedalar e continuar adiante em frente. E fala a palavra. Sabemos que Ele é quem permite e através dele é que as coisas se fazem ou são feitas, mas Ele vai pôr esse sentir, esse sentimento em cada coração, em cada pensamento, para que você fale a palavra correta. Eram os pensamentos de Deus em Moisés. Quando falavam, sejam moscas, veio esse pensamento. E formou, vê? Assim é com cada filho de Deus, os pensamentos divinos sendo expressados por um ser humano, colocado nesse ser humano e esse ser humano falado. E tudo acontece com aquilo que se falar, mas crendo. Porque Ele disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, tira-te daqui, passa para lá e te será feito. Bom, já vamos terminar, porque se continuamos, já para esses dias, começamos a falar ou falando disso, do tempo dos cometas, e de Canóvalas, como é que tudo foi, a vice-presidente foi até lá em Canóvalas, que é algo que aparentemente é uma coincidência. O que é que ela faz lá no meu povo? Entre tantos lugares aqui em Porto Rico, e que ela vai estar lá, ficar lá. Tudo isso tem um propósito, um motivo divino que está aí, no qual depois entenderemos melhor isso, porque os Estados Unidos é a imagem da besta. Portanto, de alguma forma, esse espírito do diabo está buscando algo, alguma coisa. E ele tinha fugido para o monte, porque Jezabel estava procurando, mas ele estava trancado em uma cova, em um buraco. Vejam, trancado na era da pedra angular. É uma das formas, é um dos ângulos. Não é que estamos dizendo que ela, essa menina como tal, essa senhora como tal é Jezabel, mas tudo isso tem o seu cumprimento. Ela é quem está no poder junto com o presidente, e ela chegou a ser presidente. Portanto, ela já tem, pode-se dizer até ex-presidente, porque ela teve em função como presidente todas as... No dia 20 de janeiro, ela foi aconteceu algo assim, 20 de janeiro, como vice-presidente. Agora vejam como tudo isso, essa aparente coincidência, mas isso tem a ver muito com o programa divino e como está se aproximando, tudo está se aproximando como se está cumprindo tudo de uma forma na qual estamos vendo bem mais marcante todas essas profecias, e estamos já nos aproximando a todo esse tempo da culminação, finalização do programa divino, que é a ressurreição e nossa transformação. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde, e em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas. Hoje é
quarta-feira, Este ano 27 de março deste 2024. ano de 2024. E o tema que podemos colocar aqui nesta conversa, neste momento, é os tesouros do reino de Deus. Os tesouros do reino de Deus na era da pedra angular. E aí, então, aí falamos de todas essas coisinhas aí, as quais são de grande bênção para nós, e vamos vendo todos os ângulos, porque não podemos ver só um ângulo, senão todos os ângulos para ter o quadro completo inteiro, porque se estancar só em um e pegar isso, não, que ele falou isso aqui, aí vai ficar trancado, preso aí, e sempre a tranqueira vai ser o véu de carne. Esse vai ser sempre o caso de trancar-se. Mas o que é que você quer que eu faça? Se isto não é do que quer nem do que corre, como fosse mais fácil, pois eu me sinto e fico, eu me sento e fico. Mas se tem um cumprimento, e se tem uma promessa, e tem-se um ministério, o próprio ministério é quem faz tudo. Não é a pessoa. E em alguém tem que se cumprir isso. Vejam como tudo Deus esteve dando a conhecer. E quando se diz abertamente já o que é o sétimo selo, tudo isso, então dizem, mas é que ele tinha falado isso antes aqui, é que ele falou antes, tal coisa ele falou antes, para que vejam como é que Deus vai, em uma forma progressiva, abrindo-lhe a esse subconsciente ao consciente, e vai mostrando, olha, vem por aqui e fala isto. Olha, mas e essa pergunta? Bom, se nós entramos já no que aconteceu aí, porque eu não podia conceber isso que ele estava me falando aí. Não podia conceber. Não pode ser. Bom, amanhã tu vens para que tudo isto que eu tenho te mostrado, eu te mostrei, que eu te falei, e estava bem. A sua voz estava bem, o seu semblante estava bem. E eu disse, amanhã eu venho então. Sim, vem amanhã. Tudo o que eu te falei. E no outro dia, tum. Mas que? Se agora? Mas meditava em tudo isso, em todas essas coisas eu meditava, mas vejam vocês, pelas Escrituras, ele nos foi levando pelas Escrituras, até que numa noite me disse, tu te lembras que eu te falei isto? És tu. Eu disse, aleluia. Mas, Senhor, como uma coisa tão grande? És tu. É por isso que eu te disse, continua em frente, segue em frente, não desanimes, segue. Eu estou contigo. E já daí para frente, daí por diante, Enoque foi quem disse o irmão Branham, que Enoque, eu não ficaria na frente de alguém que tenha fé de rápido. Porque esse homem tem a espada. E a palavra vai cortando, abrindo o caminho. E aquele que fique na sua frente se interponha. A palavra que é a espada de dois fios, afiada, diz que aquele que deseja mal deve morrer dessa mesma forma. E aí não tem piedade. Porque ele vem na sua obra de reclamação como juiz. Vejam quando a pessoa vai num caso, numa questão no tribunal, o advogado e o outro advogado, o fiscal, quando está contra o Estado, contra a pessoa, leva as evidências ou as provas para determinar se ele fica livre ou fica culpado, se é inocente ou é culpado. Mas vejam vocês aqui a evidência, as provas da terra nova para os escolhidos de Deus, a está levando esse que vai levar a sua noiva e tem
toda a evidência ou as provas a favor dos escolhidos de Deus para levá-los. Porque mesmo sendo o juiz, mas ele sabe que esses são os redimidos, que esses são os quais ele vem reclamar. Porém, por um outro lado, tem outros que vão e levam a evidência ou as provas, os frutos daquilo que receberam. E eles mesmos estão levando para o tribunal a sua sentença. As coisas que elas fazem, todas essas coisas, porque como unicamente tem a misericórdia com esses ministérios, eles, ao irem com tudo isso em suas mãos e com todas essas coisas, intenções e todas as coisas contra do programa divino, a levam aí, estão levando aí, porque onde é que eles vão colocar isso e onde vão limpar isso? Automaticamente aí no tribunal, quando eles vão ou forem, aquele que os livrou agora é juiz, e você mesmo está levando a sua sentença. Está levando as evidências ou a evidência de que com isso que você tem aí nas suas mãos e na sua mão é um candidato para a grande tribulação. Quando o outro grupo que leva essa evidência que é o Espírito Santo, que são os ministérios de Moisés e Elias, aí o juiz diz não. Eu vejo, os vejo bem, os vejo justificados. Aí podemos falar algo disso, de talvez buscar informações sobre isso do tribunal, como é, para pôr tudo direitinho, mas vejam, isso se pode abundar mais nisso, falar mais disso, o que é isso de ir até um tribunal. E ver as evidências ou as provas e ver como é que o juiz vê isso, trabalha com isso. Através dessas evidências, a evidência que os escolhidos de Deus representam diante do Pai Celestial são esses 12 ministérios. Não tem mais coisa nenhuma para buscar. E tudo isso estão cobertos sob suas asas, são os binoculares pelos quais Deus olha, através dos quais Deus olha os escolhidos, esses binóculos, ou binoculares. Se tirar os binóculos, olha, tem juízo, tem que cair o juízo, mas tem que olhar para os escolhidos, os olha através desses binóculos e os vê bem limpinhos, os vê limpos, justificados diante do Pai, porque não desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, senão que receberam essa misericórdia de Deus pela última vez. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente nos trabalhos de hoje, continuando os trabalhos de hoje, que se começou bem cedinho, e a todos os que estão reunidos hoje também, que Deus os abençoe e guarde a todos. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.